Boa noite, galera. Estamos aqui iniciando mais uma live, um bate-papo com o Igor. Queria agradecer a todos que estão online. Queria também agradecer a todos que participaram da nossa primeira live, né? E saber se o áudio está chegando legal, a imagem. Porque muitas pessoas comentaram que o áudio estava um pouco baixo. Queria que vocês falassem nos comentários como o áudio está chegando e a imagem. E muita gente também perguntou porque eu estava um pouco olhando para o lado, e você estava desaparecido. Não, é porque ao lado aqui eu tenho a TV, né? Consigo ler os comentários de vocês para a gente interagir lá na live, né? Queria saber se está legal. Pois é, gente. O tema aí do nosso bate-papo de hoje é desafio em tempos da Covid-19. E hoje temos um convidado mais que especial, Juan Ribeiro, né? Queria, de antemão, doutor Juan, agradecer por disponibilizar esse tempo, a gente bater esse papo, esclarecer algumas dúvidas dessa doença que está abalando todo mundo, né? E queria que você se apresentasse ao pessoal aí, dessa sua boa noite. Primeiramente, boa noite, Igor. Agradeço aí pelo seu convite. Desde já, muito satisfeito. É um prazer estar aqui, podendo contribuir de forma aí para poder orientar o pessoal que está em suas casas devido a essa quarentena. O nome é Juan Ribeiro, como foi dito aí, divulgado pela live. Eu sou médico, caí de paraquedas nessa pandemia. Tenho apenas 3 meses de formado. E para mim foi uma coisa muito nova, porque você recém-formado e cair no meio de uma guerra biológica dessa contra um inimigo que a gente não consegue ver, então é uma coisa muito nova. Apesar de você já, quando se forma, já vai começar no seu, exercer sua profissão, já é uma coisa nova. E exercer de forma assim, nessa pandemia, gera aquela insegurança, gera aquele medo, porque a gente vê as pessoas sofrendo. Então, a gente quer saber se está realmente podendo dar aquela parcela de contribuição. Hoje, aqui eu trabalho na Paraíba, na cidade de Coremos. Sou médico aqui do centro, estou à frente da linha de frente aqui na minha cidade, na cidade de Coremos, uma cidade de pouco mais de 16, 18 mil habitantes. Estou na linha de frente aqui trabalhando no centro de Covid e acompanhando todos os casos desde o início. Quero deixar aqui os meus parabéns para a minha secretária de saúde, que também está nos acompanhando, porque está sendo feito um trabalho muito bem feito aqui. Apesar de eu ser médico aqui em Coremas, no município, eu também sou médico no estado, no hospital de campanha. Tem uma cidade aqui próximo de Piancó, que é um hospital regional, como o daí do ICO, que foi reinventado. Por ele ser um hospital que abrange aqui uma carga assim de população, acho que em média de umas 400 mil pessoas, abrange essa população. O governo do estado da Paraíba, para que não construísse aqueles hospitais de campanha, diminuiu o fluxo para outras síndromes, outras doenças, e colocou voltado só para a pandemia. Então, nós profissionais que começamos a trabalhar lá agora, tivemos que nos reinventar, se adaptar a esse novo modelo de trabalho. Pessoal entender, no caso, só interrompendo, não perco o raciocínio, né? Esse hospital, ele é um hospital de campanha para tratamento do Covid? Ele é um hospital regional, igual ao hospital do ICO, igual que vocês têm aí na cidade de vocês. Só que o que é que acontece? Como a gente vê, muitos hospitais foram construídos, levantados suas estruturas em estacionamentos de shopping, de supermercado, de estádios de futebol. Só que aqui o que acontece no estado da Paraíba? Alguns hospitais regionais de localizações estratégicas, a exemplo desse com o qual eu trabalho, pegou todos os leitos de enfermaria e de UTI e adaptou só para coronavírus, para receber pacientes de toda a área que ele abrange, que é uma área mais ou menos de 400 a 500 mil pessoas. Então, inclusive da minha cidade de Coremas, quando a gente tem paciente, manda para lá, para poder seguir todo o tratamento, quando é necessário, de forma hospitalar. E o que é que eu posso falar assim um pouco para iniciar esse nosso bate-papo? Depois vamos poder abrir também para o pessoal que tiver suas dúvidas em casa. Desde já agradeço a todo mundo que está aí nos acompanhando, tirou um pouco do seu tempo para poder estar aqui nos acompanhando. Eu sei que é difícil estar em suas casas depois de um dia de trabalho e estar aqui para poder bater esse papo com a gente. Então fica aqui o meu mais sincero, de forma individual, abraço
para todos os meus amigos que eu tenho aí na cidade do Icó. Passei minha infância, cresci por aí, tenho grandes amigos, tenho minha família. Então, deixo aqui o meu abraço para todos vocês que estão aí em suas residências nos acompanhando. Então, assim, essa pandemia pegou o mundo todo de surpresa. Como a gente sabe, hoje o mundo dispõe de muita tecnologia, muitas vezes as pessoas se acham autossuficientes, e essa pandemia nos mostrou que, apesar dessa autossuficiência que muitos países têm, muitos estudiosos, muitos ricos têm, mostra o quanto nós somos frágeis ainda. Então, o que é Só que acontece? então, doutor, eu costumo dizer que essa pandemia veio para nos mostrar que, independente de classe social, independente de estudo, independente de ação, somos todos, na verdade, muito frágeis, né? Somos todos frágeis em tudo. Com E certeza. exatamente isso assim, que mostra a nossa fragilidade como um todo. Eu costumo conversar entre os amigos, hoje, principalmente pela internet, né, que é o nosso meio de comunicação que está sendo mais usado, a questão de, às vezes, alguém querer ser mais do que alguém em certas coisas. E Justamente. essa doença veio para mostrar o quanto é nivelado, né? Aí o que é que acontece? Quando surgiu, no dia 30 de dezembro, lá em Wuhan, no... Pode continuar? Pode Certo. prosseguir. Aí, no dia 30 de dezembro, né, como todos nós sabemos, lá em Wuhan, num frigorífico, foi quando surgiu os primeiros casos. E, de forma como a gente acabou de falar, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o governo chinês, apesar de muita coisa vaga ainda não ser divulgada, menosprezou a doença, achou que não, demorou para poder divulgar a nível mundial, e essa foi crescendo. Quando foi no dia 26 de fevereiro, foi quando chegou o primeiro caso confirmado em São Paulo, foi quando iniciou a pandemia aqui no Brasil. Até então não era pandemia, porque só então no dia 11 de março foi que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, resolveu declarar a SARS-CoV-2, que é o vírus da doença, que é a coronavírus, que é a doença, como pandemia mundial. Então, o que é que acontece? Quando começou em março, eu era até em março estudante. Então, foi tudo uma coisa muito nova, pegou nós todos de surpresa, ficou, como eu relatei anteriormente, aquela insegurança, aquele medo e também aquela ansiedade de poder, eu particularmente que amo minha profissão, me dou por inteiro, fiquei com aquela ansiedade de querer antecipar meu diploma, como foi feito aí, consegui antecipar 2 meses de formação, e ficou aquela ansiedade, porque eu queria dar aquela minha parcela de contribuição. Você estava no já Estava se no último formando, é período do isso? curso. Só para o Eu pessoal. me formava no dia 20 de... Eu me formava em maio. Aí, quando a pandemia Certo. iniciou, teve toda aquela repercussão, precisando de profissionais de saúde, já que os mais velhos, médicos mais velhos, tinham que sair da sua linha de frente por ser da área de zona de risco. Então, houve essa antecipação de alguns dias, né? Aí, o que é que acontece? Eu tive que me reinventar, porque, assim, eu sou filho único, meus pais são separados, então eu moro com minha mãe. Foi uma pessoa já de idade, então eu tive que sair de casa para poder não ter contato com ela, já que eu estou trabalhando na linha de frente, tanto pelo meu município de Coremas, como pelo estado, fazendo transferência de pacientes entre João Pessoa, Campina Grande, para aqui para o Alto Sertão, daqui para lá, porque, apesar, como eu te falei, é um hospital que fica a 400 quilômetros de distância de João Pessoa. Só que se tiver paciente em Campina Grande, que é 300 quilômetros desse hospital, o Centro de Regulação do Estado vê onde é que está tendo vaga no momento. Então, o que responder primeiro é distribuída a vaga. É como se fosse uma coisa toda informática, entendeu? No sistema que foi criado aqui. É uma rede interligada. Então, onde tem vaga, onde dispõe de vaga no momento, aí envia. Então, às vezes, a gente precisa ir buscar um paciente, aí vai na UTI móvel, todo paramentado. E uma coisa que, assim, na medicina necessita, e que, infelizmente, nesse momento a gente não está tendo como ter,
é aquela relação médico-paciente, porque quando um paciente procura um atendimento médico, muitas vezes ele não precisa nem de uma medicação, ele precisa só de um conforto, de um médico que saiba escutar sua queixa para poder lhe dar uma segurança e um conforto. Muitas vezes uma palavra É amiga, um olhar verdade. reconfortante, tudo isso já ajuda no tratamento de um paciente. Às vezes ele sai do seu consultório, não precisa nem de uma receita com medicamento. Só a conversa que você teve com ele É, já resolve o problema desse paciente. E nesse é. momento difícil, devido a Sim. gente estar Viu, usando doutor? essas Até armaduras, o né? seu gancho. Tá me escutando bem? Tô sim. Só pegando esse seu gancho, eu acho que, principalmente a gente que é Ceará, do Nordeste, a gente quer um pouquinho caloroso, né? A gente quer o contato, quer... E eu acho que os fatores principais dessa doença foi o isolamento em si, né? A gente não estava preparado para De- se isolar. Aí eu queria até aproveitar uma pergunta aqui para a gente interagir com o pessoal, de Manda Thiago Siqueira. Doutor Juan, eu estou só olhando de lá, eu estou lendo aqui na TV. Doutor Juan, pacientes Tranquilo. têm a mesma proporção para pagar a doença? É a Manuela Como é? Thiago Repete aí. Siqueira. Repete Pronto. aí a É pergunta. Manuela Thiago Siqueira. Creio que o Facebook dos dois, né? Manuela e Thiago. Certo. Doutor Juan, pacientes assintomáticos, a mesma proporção de propagar a doença? Pronto, saiu uma coisa que saiu em alguns artigos científicos e semanalmente está mudando. Inicialmente, desde o início, diziam que entre 10 a 20 vezes era o nível de propagação de pacientes assintomáticos. Recentemente, isso no início da pandemia, de março para cá. Recentemente, 15 dias atrás, saiu um novo estudo que pacientes assintomáticos não transmitiam. Com 8 dias depois, saiu um novo estudo dizendo que pacientes assintomáticos transmitiam, só que com uma abrangência menor. Porque o que é que acontece? Como é que é feita essa transmissão? Para que seja feita a transmissão, não precisa. Você pode pegar na mão de uma pessoa, você pode abraçar. Eu não estou aconselhando a você fazer isso, nem os demais telespectadores, porque infelizmente a gente tem que ter esse isolamento e essa falta de contato. Só estou pegando um gancho para citar como exemplo. Não é o contato físico em si que pega a doença, são partículas soltas pelo ar, pela boca, pelo nariz, que você, apesar de ter o contato com ela, aí você tem a mania de levar o rosto, a mão para o rosto, ter contato com a mucosa oral, nasal, com o nariz, com o ouvido, tá entendendo? Aí é nessa forma que faz o contágio. Principalmente, hoje em dia, apesar da gente estar usando máscaras, então o maior índice de contato, num estudo recente, é pelos olhos, porque hoje em dia as pessoas estão usando a máscara, que é o meio que previne mais. Você pode perguntar qual existe medicação, existe não. O meio que previne hoje em dia, eu me baseio em ciência, é o uso de máscara, álcool gel, lavar a mão com Com sabão. certeza. Mas o que é que acontece? Você pegando e colocando a mão no rosto, principalmente nos olhos que muita gente não usa óculos, aí é o meio de maior contágio, de transmissão. E eu acho que é praticamente um gesto, né, que a gente faz inconsciente. Automaticamente você pega as mãos nos olhos, né? Demais. Sim, É. tem outra pergunta aqui, mano, do Erasmo Lima. Até agradecer a participação aí, viu, gente? Pode ir mandando os comentários. Talvez não dê para responder todo mundo, ler, mas a gente vai fazer o possível. Erasmo Lima, posso pegar o coronavírus comendo alimentos preparados por outras pessoas? Rapaz, isso aí é uma coisa que muita gente discute, porque existe aqueles meios, apesar dos restaurantes, bares, né? A questão do Tá delivery, eu acho que fornecendo ele diz aqui isso, do né? delivery, Que a gente justamente, hoje está é isso aí. tá tudo fechado do delivery e tudo. Acho que ele quis entrar nesse ponto, né? É, é o seguinte, meios de superfície, dependendo da superfície, seja material, metal, aço, ferro, plástico, essas coisas, carregam o vírus em si por um determinado período. O aço é o que carrega mais, por um maior tempo de abrangência. A areia é o que carrega por menos tempo. Então é o seguinte, infelizmente, esses comerciantes, acho que é até uma coisa interessante que a gente pode discutir ao longo desse bate-papo sobre essa questão de lockdown, de isolamento, porque está interferindo de forma significativa também na questão econômica, apesar da saúde pública. Então eles tiveram que se reinventar para fazer essa questão do delivery.
para poder. Realmente é uma forma de transmissão também, através de sacos plásticos, das embalagens, essas coisas, mas tem que ter todo cuidado, não é possível, para poder evitar isso daí. Porque pode sim ser Verdade. transmissível, porque assim, você tem contato com a superfície que chegou do alimento e sempre que comprar também no supermercado, lavar as embalagens, frutas, verduras, essas coisas, é bom sempre ter toda a higienização. Pronto. Então, uma dica importante, eu acho que bem respondeu, não tem do errado, né? Aí tem também, ele fez outra pergunta, doutor. A máscara de tecido tem proteção quanto a N95? Ele quis comparar, né? Se a de Não, tecido tem, pronto. né? É o seguinte, essa máscara N95 é uma máscara que filtra partículas, que são essas partículas que transmitem. É uma máscara de maior proteção, inclusive é uma máscara cara, que é usada em meio hospitalar. Eu só uso ela em meio hospitalar, como eu falei anteriormente no início, quem não pegou a parte inicial, no hospital que eu trabalho, que é um hospital só de coronavírus, a gente precisa entrar na UTI com vários pacientes, e a UTI e a enfermaria de coronavírus em si já é um local completamente contaminado. Depois que a gente se parametra com aquelas roupas, todo aquele capacete, aqueles capotes, aquelas macacão parecendo aquelas roupas de astronauta, a gente precisa usar. Então, é nessa hora que eu uso a minha N95, mas no meu dia a dia, eu uso normal a máscara. Independente de qual seja a máscara, se você pegar, por exemplo, duas pessoas que estejam conversando, as duas estejam de máscara, o índice de contaminação cai para 5, 10%. Mas se você pegar uma pessoa, eu estando de máscara e você sem máscara, cai para 50% o índice de transmissão, tá entendendo? Na medida de duas pessoas sem máscara, aí vai para 70, 80%, 100% de contaminação. Então, o importante é usar máscara, independente de qual você tem. Porque essa N95 é de uso hospitalar. Se você tem ela, quer usar, tudo bem. Só que você sabe que ela tem um prazo de validade. Também não pode estar usando ela por vários dias. Só que é mais para Pronto. ambiente hospitalar. Então ficou bem claro aí, né? E até a questão que eu acho que a demanda deve estar muito grande, eu acho interessante, seria até profissionais realmente, né? Aí eu queria Justamente, com até certeza. comentar essa questão, né, da gente, do isolamento em si, porque muitas pessoas, eu acho que não é muito, todas as pessoas não estavam preparadas para isso, né? A gente sempre fala daquela conversa, de ir no futebol, ir na sorveteria. Então, assim, além do fator da doença do vírus, tem um fator psicológico, né? Eu acho que isso abala E muito. mais? Então, muitas pessoas que vêm perdidas, não sabem fazer, se desistem. Se salvo não me engano, uma pesquisa que viu o aumento da procura de pessoas por Bíblias online, compra de Bíblias. Quer dizer, a gente viu que muitas pessoas estavam afastadas de Deus, né? E nesse momento se apegaram a procurar mais. Então, assim, essa doença veio realmente abalar muitas esferas e muitas questões, né? Tanto psicológico como a Com saúde certeza. física. Tem outra pergunta aqui, Não, com doutor? certeza. Poderia ser até para. Sim, pode falar. Pegando essa questão psicológica que você Pronto. falou, quando eu não estou trabalhando no hospital de campanha, estou fazendo meu atendimento normal, no meu dia a dia, e até em casa, uns amigos, pessoas conhecidas que entram em contato com a gente, um fator importante que você citou é a questão psicológica. Essa quarentena tem afetado de forma significativa a vida das pessoas, porque a gente liga a televisão e só vê desgraça, só vê notícia Verdade. ruim, número de pessoas que falam que chegaram a óbito por dia em 24 horas. Aí surge vacina, não surge, quando mês que vem, ano que vem. Então fica aquela falta, aquele receio, aquele medo nas pessoas. Justamente. Então eu acho o seguinte, que pós essa pandemia, uma das especialidades médicas que vai assim ter uma ascensão de procura é a questão da psiquiatria, pacientes que vão precisar e também profissionais de saúde que a gente vê muita coisa ruim nesses hospitais, infelizmente. E as pessoas normais vão precisar de psicólogo e psiquiatras, porque tem afetado de forma significativa o emocional delas em suas residências. Verdade. Doutor, eu queria até encerrar, eu sei que a gente está com muito seu tempo. Tem outra pergunta aqui, se o senhor Nada, pudesse rapaz. Pode perguntar. A gente responder. está aqui E o para pessoal tentar está gostando muito esclarecer. de gente. Eu sei que correr e a gente
Vai outra pergunta aqui para o senhor, que é Felipe Alves. As sequelas do coronavírus são graves? É a pergunta do Felipe Rapaz, Alves. é o seguinte, coronavírus é uma doença hoje que até então, inicialmente, se pensava em ser respiratória. Hoje em dia já tem artigos científicos e estudos, porque assim, como ela é uma doença nova, não tem nada certo, concreto, que a gente possa dizer é isso, é aquilo. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. Então, inicialmente, todo mundo até então pensava que era uma doença respiratória. E hoje em dia já tem estudos que defendem que ela é uma doença hematológica do sangue, que agride de forma significativa os pulmões, dificultando de forma secundária a questão respiratória. Então, inicialmente, ela é uma Quer doença dizer, do então, o sangue que principal afeta. não é o pulmão, né? Não, o Seria uma pulmão é um órgão, consequência atacar a justamente, respiração, né? é um órgão Respiratório. de forma secundária, a doença está agredindo os pulmões das pessoas. Então, ela é uma doença respiratória, mas também é uma doença hematológica do sangue, entendeu? Então, existe Ah, sim muitas sequelas. Eu conheço médicos, amigos meus, parentes meus, que infelizmente está fazendo um trabalho de reabilitação para poder voltar a andar, voltar a falar, porque ele passou 36 dias em um leito de UTI entubado, certo? Chegou a ter alguma parada cardíaca, chegou a ter AVC. Então, tudo isso agrediu, porque o problema é o seguinte, ao longo do tratamento da doença, você pode desenvolver uma pneumonia de forma secundária, você pode ter uma parada cardíaca. Então, vai depender de cada paciente e da forma como seu corpo se comportou para poder no tratamento em si. Então, as sequelas dependem desses fatores. pronto. Isso é até interessante que entra até a questão do grupo de risco, né? Quem tem diabetes pressão alta está mais arriscado a ter doenças, mais sequelas, fragilidade, né? Hoje em dia, já, é, já tem assim estudo que é o seguinte: pessoas diabéticas e do tipo sangue do tipo A são as pessoas que são mais afetadas. Porque é o seguinte, o vírus ele precisa de energia para fazer a sua replicação viral, para aumentar a carga viral como se fosse uma bateria, uma bateria de carro, vou usar como exemplo para melhorar a questão popular. Se ela está carregada, ela tem um nível maior de energia. Então, o vírus ele precisa de energia do nosso corpo, é de onde ele tira para poder. Então, pessoas diabéticas têm sempre um nível de glicose muito alto no sangue. Então, são aquelas pessoas diabéticas, são as pessoas que têm sofrido mais e mais afetadas com a doença. Então, é bom as Pronto. pessoas que têm diabetes manter o controle. Que já seria uma Pode doença falar. já grave, né? Isso. Se contrair o coronavírus, pronto, complicação bem maior. Doutor, queria também fazer uma pergunta ao senhor em relação assim, o senhor está realmente o senhor de questão de respeito, né? Nada, rapaz. Pode chamar de você, rapaz. Pronto, vocês. Em relação assim, você está na linha de frente realmente do corona, como você está em outro estado, assim, existe algum tipo assim de gratificação dos profissionais de saúde, esse pessoal que hoje é os verdadeiros heróis do mundo, né? Técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, quem está no dia a dia realmente vivendo a questão do corona. Interessante você falou aí, que é uma coisa muito humilde, que eu quero deixar aqui também o meu abraço para todos os profissionais de saúde, porque assim, as pessoas costumam olhar só a questão médica. E um médico por trás precisa de uma equipe de trabalho. Nós sozinhos não temos como tocar um serviço de um hospital, de uma unidade de saúde, sem todos aquelas pessoas que fazem os serviços gerais, maqueiros, técnicos de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta. Então, todos eles têm de deixar a sua carga de trabalho e se expondo junto com a gente para poder fornecer o melhor para as pessoas que a nós confia ser o bem maior que é a vida. Então, fica aqui o meu agradecimento especial, o meu abraço para todos os profissionais de saúde no geral. Existe sim, assim, retomando sua pergunta, um receio, assim, porque é o seguinte, a insalubridade está sendo feita em alguns locais, depende do local, se seja município, seja estado. Aqui no estado da Paraíba graças a Deus, assim, no início, como você falou, pegou de surpresa, não tinha uma estrutura física bem montada, não tinha questão salário diante da gente estar se expondo, porque assim, hoje em dia o que a gente vê, não sei se vocês viram aí no Jornal Nacional, que um jovem estudante ontem
técnico de enfermagem de 22 anos, mais jovem do que eu, chegou a óbito. Inicialmente dizia, a doença só pega idosos, mas o que a gente tem visto que pega desde jovens até idosos, todo dia é uma coisa nova, como eu falei. Então tem feito sim a insalubridade, o governo do estado está mandando recursos, o governo federal está... O governo federal tem mandado também bastante recurso para todos os municípios do país, inclusive tem uma nova portaria aí que está saindo para todos os municípios que se cadastrarem, requer que o município procure o cadastro, né, a Secretaria de Saúde do município procure o cadastro dessa portaria para que o governo federal crie o centro de Covid, que é eles dispõem de toda a estrutura, dispõem de fornecimento de recurso financeiro para pagar um salário digno para as pessoas que ali estão se colocando na linha de frente. E essa portaria está saindo para todos os municípios, inclusive aqui na minha cidade já saiu para poder abastecer a população e servir ao pessoal. Não sei como é que está funcionando aí no ICO. Eu tive olhando um pouco, sempre fico acompanhando, mesmo de longe, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, como eu falei, cresci aí nas ruas do ICO brincando com vários amigos meus. Então eu vi que nesse tempo aí de 30 de junho a 30 de julho, aumentou 104 casos nessa cidade. Só que a gente sabe que isso aí é muito mais, porque se houvesse uma testagem em massa, em todos os municípios, em todos os estados, principalmente aí no Ceará, que teve foi afetado de forma mais significativa, né? O estado do Ceará, do Pará, aqui no Nordeste. Então a gente sabe que esse número aumentaria aí uns 5, 10 vezes mais, se fosse uma testagem em massa. Então, aproveitar para poder pedir às pessoas que continuem no isolamento social, tenham todo respeito, usem máscaras para poder não aumentar aí na cidade do Icó. Como é que está fornecendo aí? O pessoal já criou esse centro de Covid, Igor? Por aí, não? Você sabe me informar? Não, eu não sei informar, mas não, eu acho que até a questão do teste rápido aqui também tá. Não vejo ninguém comentar que fez, ou que tem muitas pessoas reclamarem que cheio de mente é complicado, faz aquele teste, eu acho, demora não sei quantos dias para chegar, então assim, eu acho que ainda estamos um pouco engateando, estamos um pouco atrás. Doutor, eu queria finalizar aqui com o senhor para liberar aí, pode ser? Outra pergunta. Como é? Tá falhando. Queria encerrar aqui com o senhor falando do Felipe Alves. Pode perguntar. Pronto, aí eu queria encerrar com o senhor com a pergunta aqui do Felipe Alves. Quais os riscos para fumantes diante do corona? Bom, é o seguinte, pessoas fumantes costumam ter uma anatomia respiratória diferente, porque o cigarro em si, a nicotina, agride bastante a questão da traqueia, dos brônquios e do pulmão no em no geral. Então já tem um problema respiratório, aí uma dificuldade maior de respirar, pessoas fumantes a longo prazo, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, saiu um estudo, porque tudo é baseado nesses artigos em dia, que pessoas fumantes têm um problema maior para poder, porque já tem a dificuldade respiratória em si. Então, a pessoa que tem um pulmão asmático ou fumante, já tem uma dificuldade maior e já entra na zona de risco, né, de pacientes de risco. Pronto. Então, quer dizer, já vem de uma situação de risco por si só ser fumante, né? Chegando Por si só. Então, eu queria certeza. novamente agradecer sua participação. Queria, em seu nome, doutor Juan Ribeiro, para todos os profissionais de saúde, como serviço técnico de enfermagem, psiquiatras, desde aquela pessoa limpando a roupa lá no hospital, aquele vigilante, o motorista de ambulância, todos que estão direto e indiretamente envolvidos nessa causa, abrindo mão do seu lar, do seu conforto, e não bater de frente numa doença que, como o senhor mesmo explicou, tudo novo, a gente não sabe o que é as coisas, todo dia é uma novidade, todo dia é uma informação que foi dita hoje, amanhã já é notificada, né? Então, parabenizar todos os profissionais de saúde, em seu nome, doutor Juan, agradecer novamente por tirar esse tempo para a gente, eu acho que foi muito bom esse bate-papo, e queria que você desse as considerações finais e dizer ao pessoal que a gente vai falar, falando um pouco aqui também da saúde do nosso município. Depois, acompanhando essa live, a gente agradece. Considerações finais. Não, desde já agradeço aí
pelo seu convite, certo? Muito obrigado aí, foi um prazer ter batido esse papo com todos vocês aí que nos acompanharam. Deixar aqui o meu agradecimento especial para você, o meu abraço de forma calorosa e especial para todos, de forma individual que puderam nos acompanhar. O meu abraço também de forma especial para o meu primo Marcelo Ribeiro, aí, meu padrinho, Sênia, sua esposa, todos os meus amigos também que nos acompanharam. E deixar essa mensagem de dizer o seguinte: infelizmente, mesmo num momento difícil, a gente tem que ter esperança, porque de dias melhores virão. E como você relatou inicialmente, é preciso tirar coisas boas até nos momentos difíceis. Então, que essa pandemia não deixe só coisas difíceis na vida da gente. Sei que é um momento difícil, mas procura tirar as coisas boas, ver que o ser humano tenha mais empatia, forneça mais ajuda ao próximo, certo? E continuar seguindo as normas de medida de isolamento, porque até que essa vacina chegue, que a gente não sabe uma data concreta para poder ir. Quando chegar, tem toda aquela questão do pessoal que vai ser prioridade para ser vacinado. Então, até lá tem que seguir nesse novo normal de uso de máscaras, álcool gel, lavar as mãos, evitar ter contato com superfícies e colocar a mão no rosto, tá certo? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam. Um abraço e que Deus acompanhe e abençoe a vida de todos nós. Tá ok. Muito obrigado, viu? E que a gente vai continuar um pouco aqui. E agradecer Um abraço, meu amigo. pela disponibilidade. Valeu. Valeu. Tranquilo. Vou ler alguns comentários, né? Acho que a gente vai mostrar depois alguns dados. Maria, parabéns. Maria Jean Pedro, parabéns. Que Deus te ilumine. Obrigado. Leite Torres, parabéns, doutor Juan. Manuela Tiago Siqueira, parabéns pelos esclarecimentos. Obrigado. Vamos interagir, gente. Quem puder compartilhar, curtir, viu? Ayrton Formiga, bela iniciativa. Parabéns pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Erasmo Lima, parabéns, meninos. Valeu, Erasmo. Roberto Carlos Maia, muito bom. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Doutor Jean Landim, teremos um elevado número de pessoas com problemas emocionais. Verdade. A gente comentado, né? O doutor Juan comentou que vai aumentar muito psicólogos, psiquiatras, por conta do efeito colateral, né? Desse devastador. Então, assim, sim, tem mais aqui, né? Vicente Saraiva Neto, a todos. Boa noite, Vicente. Obrigado. JC Barão, boa noite a todos. Obrigado. Primeiro, Ivan Rinaldo, parabéns pela iniciativa, nos dá esse tipo de informações. Obrigado. Então, assim, eu acho que esse momento que a participação do doutor Juan foi muito importante para muitas coisas. A gente sabe que o básico seria usar máscara, álcool em gel, mas eu acho que esses esclarecimentos foram muito importantes, né? Luiz Peixoto, fala, meu irmão aí, um abraço, Luiz Peixoto, nosso irmão aí, nós que hoje mora em Portugal, também fiz uma live com ele através do Instagram, falando um pouco sobre o esporte, né? Ele que é jogador de futebol. Pronto, gente, eu queria agradecer a participação de todos, né? Por ter nos cedido esse tempo, e queria, assim, que refletíssemos realmente o que estamos vivenciando em relação a essa doença, em relação a tudo, a gente parar um pouco na vida. Eu sei que talvez não tenha muito assim a ver com o tema, mas eu queria aqui me solidarizar com todas as famílias que estão passando por pessoas que tiveram coronavírus, porque assim, hoje faz 2 anos que eu perdi meu pai, 31 de julho de 2018. E eu sei o quanto é difícil a gente perder uma pessoa que a gente tanto ama. Eu queria, assim, aproveitar esse momento, a solidar com todas as famílias que estão passando por esse momento difícil. A gente sabe que não é fácil, mas, assim, isso mostra o quanto Deus é importante na nossa vida. Muitas vezes, assim, a gente não consegue compreender. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar o que é da vontade dele. Tudo isso que a gente está passando, que estamos passando nesse momento, com certeza, Deus tem algum propósito. Isso eu tenho certeza.
não tenho dúvida alguma. Se estamos passando por isso, é aprovação e a gente vai, com certeza, vencer. Isso é só mais um obstáculo na nossa vida. Então, queria deixar esse meu recado, meu nome, Igor, em nome da minha família. Dizer novamente aos profissionais de saúde, parabéns, vocês são guerreiros, sua vida pela vida dos outros. Então, isso é importante, esse é o real sentido da vida. Então é isso, queria agradecer a todos que estiveram aqui, que iremos fazer mais lives, né? O pessoal pediu, fez enquete, qual o tema seria. O próximo tema, vamos falar um pouco sobre as eleições em si, as eleições de 2020, né? Que a gente sabe que reflete diretamente também nossa vida. E a gente também vai ter outro convidado especial. Você pode estar compartilhando a live, comentando outros temas que vocês queiram ver. Então é isso. Isso é um papo, a gente resolveu criar para ter essa interação nesse momento tão difícil que estamos todos separados, né? Então esse é o meio que a gente achou. Estar conversando com um amigo, com pessoas que queiram bater esse papo, interagir. Então é isso. Muito obrigado novamente. Tenha uma boa noite e até a próxima.